Boa tarde. Conforme anunciei, não disse a hora, mas estou aqui disponível para interagirmos a importância do estado espiritual sobre o HIV e depois vamos tratar com quantos dias ou meses, caso esteja numa relação ou numa exposição de risco sobre HIV, pode fazer o teste. E em pouco tempo que estamos aqui, ou que estaremos aqui, você culto objetivo para fazerem perceber às pessoas este assunto. Primeira coisa, vou falar do estado espiritual, a sua importância. Precisamos saber de uma coisa: existe vida e existe morte. Então, nós nascemos com um futuro, ou seja, com um destino de morte. Bem ou mal, nós teremos a morte nas nossas vidas. Então, se de bem ou mal nós teremos morte ou vida, ou seja, tarde ou cedo nós morreremos. Com ou sem HIV, o último acontecimento da nossa vida é morte. E se nós sabemos que o último acontecimento da nossa vida é morte, então nós devemos colocar isso na nossa vida, que eu tendo o HIV como não, eu vou morrer. Se você colocar isso na sua vida, no dia que você for diagnosticado o HIV, tu não terás problemas da sua consciência. E não terás problema de perturbação do estado espiritual. Quando digo estado espiritual, não estou a dizer em procurar igreja, não estou a dizer em procurar profeta, não. Tu tens que estar preparado espiritualmente. Quando falo espiritualmente, a tua consciência tem que estar preparada que eu tarde ou cedo vou morrer. E quando isso, não apenas vou morrer sobre o HIV. E se você saber diferenciar ou ter esse discernimento, então você vai procurar lidar-se bem e com calma e com todo mundo, sem preconceito, sem discriminação. E o que acontece hoje, as pessoas eles pensam assim que a morte só vai surgir na vida dele porque ele possui o HIV. Não. As pessoas pensam que eu vou morrer cedo porque eu tenho o HIV. Não. A morte faz parte da nossa vida. De bem ou mal, nós vamos fazer. Vamos ter o último acontecimento na nossa vida, que é a morte. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Então, se a nossa morte faz parte de nós, por que eu devo me abalar porque eu fui testado positivo ao HIV? Por que eu tenho que me isolar sobre o estado, ou seja, no meio social, porque eu tenho o vírus do HIV? Você precisa fortificar teu estado mental, espiritual, para combater e ir à luta sem o preconceito, sem a discriminação de si próprio. Sem necessidade de querer se isolar, né? De querer se isolar sobre o parceiro ou a parceira. Sem necessidade de querer, não quero mais ter um parceiro porque eu tenho o vírus do HIV, porque eu tenho aquilo, não. Tu precisa estabilizar o seu estado espiritual. E quando o estado espiritual você estabiliza, tu tens a consciência que tarde ou cedo eu vou vencer essa dificuldade que eu hoje apresento. Você é um ser. Percebam bem essa passagem. Você és um ser, não és um ter. Tu és um ser. Vou repetir essa palavra.
você precisa perceber que você é um ser. Quando falamos de um ser pode ser transformado, né? Pode ser eliminado, pode ser equilibrado. Toda forma que vai sofrer uma transformação, uma modificação, outro, você é um ser. Então, um ser não precisa se perturbar com um acontecimento. Realmente é um constrangimento naquele momento que vai ser manifestado a dor e o sentimento. Mas tu precisa perceber que eu sou um ser, e como sendo um ser, eu posso ser transformado a qualquer momento. Eu posso sofrer uma transformação de qualquer jeito. Essa transformação pode ocorrer do bem ou do mal. E se ocorrer do mal, saiba que vai ocorrer também a transformação do bem. Então você precisa ter essa consciência que o meu estado espiritual fala mais alto que a medicação. O meu estado espiritual fala mais alto que minha amiga. O meu estado espiritual fala mais alto que a minha família. Porque você quiser vencer, tu vai depender da sua consciência, do seu estado espiritual, o seu posicionamento. Se você não tiver o bom posicionamento, tu nunca vai vencer. Porque você vai ser aquela pessoa que, como diz na gíria, segue bala. Se te diz, olha, não faz aquilo, tu não vais fazer. Olha, bebe aquilo, tu vais beber, porque você não tem um estado espiritual equilibrado. E é muito importante o estado espiritual sobre as pessoas que vivem com HIV, porque vocês que vivem com HIV, vocês terão que decidir a vossa vida, a vossa forma de estar, né? Com quem você deve se lidar, e isso vai facilitando ultrapassar as dificuldades. Enquanto você vê o HIV como um bicho de 1000 cabeças, de 7 cabeças, se você equilibrar seu estado espiritual, tu vais conseguir ultrapassar as dificuldades sem nenhuma orientação, porque o teu estado espiritual está equilibrado. Se não tiver o estado espiritual equilibrado, é aquele que você entra num táxi, está num convívio e ouvir apenas a palavra HIV, tipo, tá, te fala, é você, porque você não está estabilizado o seu espírito, o seu estado espiritual. E isso é muito fundamental às pessoas que vivem com HIV. Ainda que você vá a um consultório, vá a um hospital e apareça uma médica, uma enfermeira, um profissional de saúde querer te denigrir você, a sua imagem, quiser te maltratar, você vê em si, não, eu não sou essa pessoa. Se essa pessoa que hoje quer me tratar desse jeito, eu vou superar isso. E é onde eu vou querer lhe mostrar. Se você querer mostrar, isso é que nós chamamos de superação. Para tu superar alguma coisa, tu precisa de ter um estado espiritual equilibrado. Se você não tem um estado espiritual equilibrado, é que você não consegue superar nenhuma dificuldade na sua vida. Você vai depender dos outros, as decisões e a sua forma deles de pensar. Então, nós precisamos ter um estado espiritual equilibrado, independentemente da situação que nós vivemos. O nosso estado espiritual deve estar acima dos nossos interesses. E enquanto nós não tivermos esse estado, você vai temer por medo da morte. Mas a morte não vem somente porque você é portador do HIV. A morte não vem somente porque você vive com diabetes. A morte está escrito na nossa vida. Que vai existir, existe a morte, né? Existe a vida. Se existe a vida é porque existe a morte. Existe a saúde porque existe a doença. Então todas essas coisas funcionam e nós devemos precisar colocar isso no seu estado espiritual, que essas coisas funcionam a dois. Se não vir morte, vai vir saúde. Se não vir saúde, se não vir vida, vai vir morte. Então esse tudo tem que funcionar na nossa mente. E o que acontece com as pessoas que, quando ele fala, tu és portador do HIV, ele entra em choque, pensa que pronto, o mundo desabou, o destino dela acabou, aí, enfim, e procura isolar-se, fechar. Não, eu não quero ficar só no meu quarto sozinho, eu quero ficar só na minha casa sozinha, eu quero ficar só na minha sala sozinha, porque eu não sou daquelas pessoas, já não posso. Não é isso que tu precisas. Tu precisas ter um estado espiritual equilibrado e que te leva a sempre à frente para lutar e vencer os obstáculos. Agora, como disse, você curte o objetivo, vamos falando dos testes de quando a pessoa está correr um risco
de uma exposição sobre HIV. Não é possível que você faça um teste depois do segundo dia ou uma semana. Nós sabemos que toda e qualquer doença tem fase de evolução. E quando falamos fase de evolução, ou seja, uma